Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que conseguiu provocar debates muito antes de chegar às ruas. A primeira Ferrari totalmente elétrica. A decisão da marca italiana dividiu opiniões entre fãs, especialistas e apaixonados por carros. Afinal, será que um carro elétrico consegue carregar toda a emoção, tradição e identidade que transformaram a Ferrari em uma das marcas mais desejadas do mundo? E mais do que falar sobre um modelo específico, essa discussão ajuda a entender como a tecnologia está mudando a indústria automotiva, o conceito de luxo e até a relação das pessoas com seus carros. Você também vai conferir. Jogar Xbox 360 no celular já é possível, mas exige cuidado. A próxima pulseira da Samsung pode ganhar um recurso muito pedido pelos usuários e dona do cloud pode ser a próxima gigante da IA a entrar na bolsa. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? A eletrificação deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade em praticamente todos os segmentos da indústria automotiva. E quando até marcas históricas, conhecidas pelo desempenho e pelo ronco característico de seus motores, passam a investir nesse caminho, fica claro que estamos diante de uma transformação profunda. Mas essa mudança levanta uma série de questões. O que define a identidade de uma marca automotiva? O desempenho ainda é o principal diferencial dos superesportivos? Como a tecnologia está mudando o comportamento dos consumidores? E qual é o papel das montadoras chinesas nessa nova fase do mercado? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com Fernando Pfeiffer, diretor de novos negócios da Bright Consulting e especialista no setor automotivo. Fernando, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque a Ferrari, ela sempre vendeu aquela emoção, tradição e até o som do motor como parte de toda a experiência, E quando a marca decide lançar um modelo 100% elétrico, o que ela realmente está tentando preservar e o que ela inevitavelmente precisa abandonar? Esse momento é um momento muito único da indústria, é um momento bastante emblemático, porque, de fato, a indústria automobilística está passando por uma das maiores revoluções, nos últimos 30 anos, lembrando que a gente passou por 4 grandes fases, especificamente falando do mercado brasileiro, e agora os veículos elétricos, que não são novidade, Vamos lembrar que veículos elétricos são lá dos idos de 1889, quando fizeram os primeiros protótipos, mas só agora eles estão encontrando, de fato, condições dentro de um ecossistema que justifique a sua utilização, para casos específicos de uso. E aí vem um movimento que eu diria um tanto inusitado, da Ferrari, diante de uma entrada muito acelerada dos chineses em todos os segmentos praticamente. Então a Ferrari ela pontua com o seu primeiro modelo 100% elétrico, um carro que naturalmente só o tempo vai dizer se ele vai de fato pegar, mas que gera muita estranheza entre os fãs da marca. Estranheza que eu particularmente vivi alguns anos atrás. Eu tenho uma vasta experiência com carros elétricos e na hora me remontou uma situação lá atrás de um lançamento de um veículo eletrificado de uma montadora pela qual eu passei, em que o jornalista, de maneira muito inteligente e provocativa, me disse: olha, Pfeiffer, você está me dizendo então que agora a mobilidade é elétrica, então quer dizer que vão acabar com os carros a combustão? Uhum. E aí eu também, de maneira muito espirituosa, propus uma reflexão para ele, Falei, olha, quando lançaram os motores a combustão, todo mundo achava que os cavalos seriam todos mortos, que não haveriam mais cavalos no planeta, E pelo contrário, o cavalo se tornou um objeto de desejo para pouquíssimas pessoas de altíssimo poder aquisitivo, como uma forma aí de demonstrar esse sentimento visceral, esse espírito alado, de poder dominar um animal selvagem e montar num momento aí de prazer, em que a pessoa quer desfrutar de uma experiência completamente única. E eu imaginava naturalmente que os modelos a combustão esportivos teriam a mesma designação, que eles teriam o mesmo fim, digamos assim, se a gente pode chamar isso de fim, mas na verdade eles se tornariam ainda mais objetos de desejo para pouquíssimas pessoas que tivessem poder aquisitivo para utilizar eles em ambiente controlado, em situações muito específicas. E aí vem a Ferrari com esse movimento, Sim. Num ambiente em que claramente os chineses eles
entram de forma muito acelerada em todos os segmentos, apresentando bólibos esportivos que superam aí a marca dos 496 km por hora, como é o caso do 9 Extreme, da BYD. E a Ferrari, ela se contrapõe a esse movimento, né, de uma maneira bastante controversa ao DNA da marca. Fica a indagação, eles estão sendo visionários ou eles estão dando um tremendo de um tiro no pé? E eu acho que uma coisa curiosa no meio dessa história toda, né, é a aproximação cada vez maior entre as montadoras e empresas de tecnologia, né? A própria discussão, né, sobre o design, a interface e a experiência que lembra muito o universo dos smartphones, né? O carro premium, você acha que está virando um produto de tecnologia sobre rodas? Nossa, essa pergunta ela é muito legal, entusiasmante, porque lá atrás a gente falava que o carro do futuro era o carro sustentável, né, portanto elétrico, um carro conectado e um carro autônomo. Então, tudo levava a crer Legal. que o carro no futuro seria um tablet sobre rodas. Uma Legal. coisa até desentusiasmante para quem é purista, gosta de trocar marcha, né, sentir a vibração de um V8, de um V12, enfim. E hoje a gente vive uma era em que, de fato, os carros eles são software defined, ou seja, eles são desenhados de maneira muito célere e rápida. A China mostra uma nova realidade de mercado em que eles conseguem colocar produtos novos para o mercado num ciclo de desenvolvimento de 18 a 24 meses. Então, cada vez mais a gente vê mais novidades chegando, e o carro que a gente imaginava que seria um tablet sobre rodas, ele superou agora a ótica de um smartphone, porque ele é um carro que, além de todas as funcionalidades, né, todo o conforto, conveniência, segurança e interatividade que a gente imaginou que ele poderia trazer, ele agrega ainda algoritmos de inteligência artificial e as novas vertentes mostram veículos que são capazes de interagir como verdadeiros assistentes para os consumidores. Então, utilizando essa reflexão como um breve preâmbulo aqui, o que vai acontecer é que cada vez mais o mercado de luxo ele vai ser realmente desafiado pelas empresas chinesas que vão esbanjar na questão da jornada e da experiência do consumidor, né? Então, remontando um pouco aqui um movimento muito próximo que a gente viu lá no passado, com dispositivos eletrônicos como televisões, né? Os primeiros protótipos de Smart TV, eles não se pareciam tão atraentes porque todo mundo dava muito valor para a imagem. E hoje em dia você praticamente não vê mais uma televisão que não contenha todas essas funcionalidades. Então, aqui, de fato, os chineses, eles vêm de uma forma muito provocativa, levantando a barra em termos de equipamentos, tecnologias, interações que o carro pode proporcionar, que colocam, de fato, em xeque a questão do mercado de luxo puramente baseado em marca. E na sua visão, então, né, o conceito de carro dos sonhos, ele tá mudando? E qual passa a ser o diferencial de um super esportivo de luxo daqui para frente? A questão dos casos de uso, ela fica muito gritante quando a gente olha, de fato, para o consumidor jovem, né, e o uso, de fato, que ele dá ao produto veículo, digamos assim, né, porque existe uma tendência, de fato, no mercado da mobilidade como serviço, né, o MaaS, Mobility as a Service, ganha muito mais relevância. Então, os consumidores mais jovens, eles deixam de ser tão conectados à posse do veículo, e para eles, a questão de atributo, nesse aspecto, não se torna tanto relevante, porque ele usa o carro no dia a dia como uma commodity, né, onde ele toma um veículo de aplicativo, né, ele faz uma alocação de curta duração, ele consegue fragmentar a jornada dele, dependendo do uso específico que ele faz em um determinado momento. Fora isso, a questão da posse é que dita a necessidade dessas funcionalidades adicionais ou de uma experiência mais primorosa, né, ou mais requintada, eu diria. Então, quando você pega esses veículos de luxo e bólibos esportivos chineses, uma coisa todos eles têm em comum: eles são absolutamente inteligentes a ponto de você conseguir customizar o veículo inteiro por dentro ou a sua jornada através do smartphone, como se fosse uma extensão dos seus dispositivos eletrônicos. Você quebra a fricção que você tinha anteriormente de você entrar com o seu dispositivo eletrônico, poder muitas vezes reproduzir o áudio. Então você tem todos os ícones reproduzidos numa tela super ampla de LCD.
Além disso, como a cereja do bolo, entra a questão da esportividade, que o carro elétrico ele proporciona um torque massivo, praticamente a 0 RPMs, né? Você tem veículos aí que beiram 1.000 cavalos, baterias que, além de reduzir de custo gradativamente ano a ano, elas já conseguem ser recarregadas de 5 a 10 minutos, elas têm autonomias de 1.000 quilômetros ainda usando íons de lítio. Então, fica muito claro aí o pragmatismo chinês de que eles já têm todo um pipeline de desenvolvimento de produtos pronto, né, para atender diferentes circunstâncias de uso e casos de uso do veículo automotor. Com isso, naturalmente, quem ganha é o consumidor, porque vai ter o carro exatamente com a cara dele, falando a linguagem dele, da forma como ele precisa utilizar. A gente falou, né, que as marcas chinesas, elas estão avançando muito rápido em tecnologia, em experiência digital e em vários segmentos, né, não só no automotivo, mas isso muda a forma como as marcas tradicionais europeias estão pensando em inovação? Muda completamente, porque a gente está falando de um jogo completamente diferente, né? Sendo até um pouco repetitivo, porque, em primeiro lugar, a questão da simplicidade do design chinês no que tange as soluções técnicas do carro. Então, nessa última edição do Salão de Pequim, a gente teve mais de 1.450 veículos expostos, o que é um crescimento vertiginoso em relação à última edição que aconteceu em Xangai. Mais de 180 lançamentos globais simultâneos acontecendo na China, o que mostra que eles criaram um conceito de desenvolvimento de produto onde qualquer empresa pode construir o seu veículo sobre um chassi elétrico, que eles chamam de skateboarding chassis, que nada mais é do que um pack de baterias com die casting de alumínio, os motores e as rodas. Então, em cima disso, você consegue construir a sua estrutura e esbanjar nos equipamentos agregados que você coloca em termos de segurança, conforto e conveniência. Então, de fato, isso leva as empresas tradicionais a acelerar muito rápido, de forma muito abrupta, para fechar esse gap de tecnologia que se construiu entre o Oriente e o Ocidente atualmente. E, Fernando, se você tivesse que apostar, o que a Ferrari precisava acertar obrigatoriamente nesse lançamento para não decepcionar o mercado? Pensando que, de fato, os veículos elétricos caíram no gosto do consumidor, né, e por isso eles são o sucesso que são e eles vão continuar crescendo, a única forma que as empresas europeias têm naturalmente de sobreviver é trabalhando muito bem a experiência do consumidor e os elementos de DNA que cada marca tem como uma forma de distinguir, né? Porque, sendo muito pragmático, né, e olhando para a proposta de valor dos veículos esportivos chineses, né, os bólibos esportivos que se desenharam ao longo da história para brigar com esses carros europeus, eles têm tudo para não passar vergonha. Inclusive, né, as marcas de melhor performance hoje na China contrataram designers de marcas consagradas europeias justamente para poder fechar uma defasagem que eles tinham em termos de apelo para o consumidor, né? Uhum. Então, o que eu diria nesse momento, se contrapor à China não significa necessariamente jogar o mesmo jogo e transformar o seu DNA de marca num tablet ou num smartphone, porque não é isso que diferencia hoje um consumidor de Ferrari de um veículo eletrificado chinês. O que a gente observa em termos de tendência é que desenhou-se aqui um panorama claro, um marco na indústria automobilística, né? Uhum. Você, no mesmo ano, vê no varejo nacional brasileiro um veículo elétrico na primeira posição, que foi o Dolphin Mini, e ao mesmo tempo, no velho continente, Itália, Maranello, Ferrari, lançando um veículo elétrico, que seria um excelente produto para o mercado chinês, fica um sinal muito claro aí de que existe um espaço a ser defendido por essas empresas e não é jogando o mesmo jogo da mesma forma como os chineses trabalham. E para a gente fechar, né? Se a Ferrari elétrica tivesse sido lançada por outra marca, sem o logo da Ferrari, você acha que o público teria tido uma reação diferente? E se a Ferrari elétrica der certo, qual que é o impacto que isso vai ter no restante da indústria automotiva de luxo? Essa pergunta é um pouquinho tendenciosa, porque todo mundo de fato sabe que o designer que desenvolveu essa Ferrari é um designer contratado da Apple. Sim. E acho que justamente preconizando
o desafio que seria posicionar um carro de uma empresa de tecnologia contra as chinesas Xiaomi e Huawei seria muito grande, mas muito grande mesmo. Dizer que esse carro teria sido um sucesso com qualquer outra marca é difícil, porque, como eu te falei, hoje existem mais de 1.400 modelos disponíveis no mercado chinês para um consumidor que tem algumas centenas de yuans no bolso e quer ter um veículo eletrificado. Então, de fato, eu não conheço o veículo em profundidade, mas fica a dica aí, olhando para o que tem feito os bólibos esportivos de uma Xiaomi, qual é o caminho de sucesso, né? Que essa combinação de conforto e conveniência através de tecnologia, o uso exacerbado de algoritmos de inteligência artificial, né, que fazem praticamente com que o carro se torne uma versão estendida de você ou até melhorada sua através da tecnologia. Se esse carro conseguir atingir esses parâmetros, ele teria tudo para ser um sucesso entre consumidores de veículos eletrificados. Isso é importante deixar claro. Fernando, queria te agradecer pela conversa. Acho que foi praticamente uma aula sobre transformação da indústria automotiva, comportamento do consumidor e o futuro do mercado de luxo. Obrigada por participar do podcast Canaltech, por trazer uma visão tão interessante sobre um tema que vai muito além do carro elétrico. E fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Sem dúvida, contem comigo. É um mercado fascinante, né? Acho que o que é mais bacana aqui entre esse duelo de titãs, né, entre Ocidente e Oriente, empresas chinesas estabelecidas e um salto gigantesco em termos de oferta de produto através de software-defined vehicles, é que quem ganha no final é o consumidor. Então isso é muito bacana, porque cada vez mais a gente vai ver super tecnologias sendo democratizadas, né, não só a serviço do conforto e da conveniência, mas também da segurança, né? Elementos que são super importantes e do bem-estar comum, porque inevitavelmente num grande centro urbano, o veículo elétrico ele proporciona muito conforto, né? Porque ele não emite ruído, ele não irradia calor, não vibra. Então existe uma série de elementos em que todos nós vamos ganhar, né? E as futuras gerações naturalmente vão se beneficiar disso. E essa jornada está só começando, então contem comigo. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. E vamos agora para o Giro de Notícias. Jogar Xbox 360 no celular já é uma realidade, pelo menos para alguns usuários de Android. Um novo emulador chamado X360 Mobile começou a chamar a atenção por conseguir rodar jogos do console da Microsoft diretamente em smartphones mais potentes, mas a novidade vem acompanhada de um alerta. O aplicativo não é de código aberto, não está disponível na Google Play e ainda levanta dúvidas sobre segurança e privacidade. Apesar dos resultados promissores, especialistas recomendam cautela antes de instalar o programa. A tecnologia impressiona, mas ainda precisa conquistar a confiança da comunidade gamer. E a Samsung já trabalha em uma nova pulseira inteligente. Segundo rumores, a Galaxy Fit 4 está em desenvolvimento e pode ser lançada já em setembro deste ano. Embora a empresa ainda não tenha revelado detalhes oficiais, uma das novidades mais aguardadas é a chegada do GPS integrado, permitindo registrar corridas e caminhadas sem depender do celular. A expectativa é que a pulseira mantenha a proposta da linha Fit, foco em saúde, exercícios físicos e bateria de longa duração, mas com recursos mais avançados para competir em um mercado cada vez mais disputado. E a Anthropic, empresa responsável pelo Claude, um dos principais concorrentes do ChatGPT, pode estar se preparando para abrir capital nos próximos anos. A companhia já alcançou um nível de crescimento e receita que a coloca no radar de um possível IPO, ou seja, a venda de ações na bolsa. Na prática, isso significa mais dinheiro para investir em infraestrutura, pesquisa e novos recursos de inteligência artificial, mas também traz uma nova pressão, a de entregar resultados financeiros para investidores. O movimento mostra como o mercado de IA está amadurecendo e deixando de ser apenas uma aposta tecnológica para se tornar um negócio bilionário. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Gabriel Cavalheiro, Nathan Vieira e Marcelo Fischer, a trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!